Eu separei uma lista com 10 jogadores gringos para decidir qual foi o melhor que já passou pelo futebol brasileiro no século. É uma questão difícil, já que desde 2001 muitos bons jogadores estrangeiros passaram por aqui. Para isso, eu separei a lista por dois pontos: identificação e relevância para grandes conquistas. Um jogador pode ser muito identificado com a torcida e jogadores, mas se não vencer, será apenas um atleta lembrado com carinho. Por outro lado, se um jogador vencer muitos títulos, mas não for relevante e não tiver identificação com a torcida, será apenas mais um a vencer com aquela camisa. A junção dos dois é o que transforma um atleta em um ídolo. Mas qual o nome estrangeiro que realmente ocupa esse lugar? Na lista, nós temos Arrascaeta, Germán Cano, Dario Conca, D'Alessandro, Gustavo Gomes, Lugano, Petkovic, Seedorf, Soares e Tevez. E aí, quem você acha que é o maior? Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, deixar um comentário sobre quem você acha que merece o posto de maior gringo na história do futebol brasileiro desde 2001. Vambora! Em 10º lugar, com dor no coração, Seedorf, que jogou no Botafogo entre 2012 e 2013. A nível de atuação e o que fez dentro de campo, poderia ficar mais acima na lista, tá? Ficou aqui durante 18 meses, atuou em 81 jogos e marcou 24 gols. Em 2012, o ano da sua chegada, foi bem relevante para o Botafogo e ajudou muito o time, que terminou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. No entanto, foi em 2013 que teve o seu grande ano no futebol brasileiro. No estadual, levou o Botafogo ao título, sendo o grande protagonista do campeonato, com 7 gols. Como o Botafogo venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio, foi o campeão direto. Já no Campeonato Brasileiro, o Botafogo com Seedorf foi possivelmente o time que mais incomodou o campeão Cruzeiro, visto que liderou o torneio durante 6 rodadas e fez uma ótima campanha. Seedorf, claro, foi o destaque, sendo um dos maiores assistentes daquele campeonato, com 9 passes para gol. No entanto, não foi o suficiente para vencer o troféu. Se a passagem de Seedorf tivesse se restringido apenas ao que fez dentro de campo, seria uma das maiores. Mas o grande problema foi o que o craque fazia fora das 4 linhas. A saída dele foi bem conturbada, visto que largou o Botafogo após a classificação para a Liberta e foi para o Milan ser treinador, experiência que durou por apenas 5 meses. Além disso, o holandês chegou até mesmo a querer mudar o hino do clube e teve conflito com outros jogadores. Um sintoma da saída conturbada é que recentemente, ao ser perguntado sobre o Botafogo, o jogador simplesmente não respondeu e saiu andando. Portanto, apesar de ter sido um craque e ter ido bem no clube carioca, o Seedorf fica com a 10ª posição. Em 9º lugar, um dos mais recentes da lista, Luizito Soares, sem dúvida um dos maiores atacantes de todos os tempos e que foi citado no último vídeo inclusive, então já corre lá para dar uma olhada porque tá muito bom. O uruguaio fez história no futebol brasileiro apesar de ter ficado pouquíssimo tempo no Brasil, foram apenas 11 meses. Por aqui, já aos 36 anos, o pistoleiro teve 54 jogos, 29 gols e 17 assistências, são números assustadores. Logo na sua estreia contra o São Luís na Recopa Gaúcha, anotou um hat-trick. Já era um sinal de que o camisa 9 faria aqui no futebol. Mas o grande momento foi no Campeonato Brasileiro, quando também fez 3 gols, mas dessa vez contra o Botafogo, à época ainda líder do Campeonato Brasileiro. Em 40 minutos, Soares marcou 3 e foi o grande responsável pela virada do Grêmio. Foi uma das melhores atuações de um jogador na temporada passada. O problema para Luizito foi realmente o tempo, ele ficou só por um ano aqui. A nível de impacto foi um dos maiores, foi o bastante para ser eleito o melhor do Brasileirão e ainda vencer 2 títulos, a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho. Uma pena ter ficado aqui por tão pouco tempo, mas fez história e merece sim estar na nossa lista. Em 8º lugar, um dos poucos da lista que ainda está em atividade no futebol brasileiro, Germán Cano. O argentino tem um impacto muito grande no Brasil desde quando começou no Vasco, porque é bom lembrar que enquanto estava no Cruz Maltino, foram 101 jogos e 43 gols. Em apenas 2 temporadas conseguiu se tornar o maior goleador estrangeiro do clube no século e além disso, saiu do clube como um 5º maior artilheiro geral da equipe desde 2001. A presença de Germán foi impressionante logo em seu primeiro ano, já que foi responsável por 48% dos gols produzidos pelo Vasco da Gama. Mas apesar da boa passagem pelo Vasco, foi no Fluminense onde realmente brilhou. Logo na sua primeira temporada, 44 gols em 70 jogos. Na segunda, ano passado, foram 40 gols em 61 jogos. Com isso, igualou o recorde de Romário e foi mais um que marcou 40 ou mais gols em 2 anos consecutivos.
Isso aconteceu apenas 4 vezes na história, se contarmos com o Germancano, e começou lá atrás com Hércules na década de 1930, Valdo na década de 50 e com Romário, claro, no começo dos anos 2000. Além disso, foi um dos principais nomes na conquista do campeonato estadual em cima do Flamengo e da primeira Libertadores da história do Fluminense, com incríveis 13 gols em 12 jogos e um deles na final. Hoje, o Germancano briga para ser o maior ídolo da história do Fluminense. É um dos nomes estrangeiros mais impactantes da história do futebol no Brasil. Artilheiro nato, merece o 8º lugar. Em 7º lugar, mais um que fez história no Fluminense, estamos falando de Dario Conca. Se estivermos falando apenas de bola jogada, futebol puro, o camisa 10 merecia estar mais acima na lista, tá? O Conca era muito craque. Em 2010, o melhor ano da sua carreira, jogou todas as 38 rodadas do Brasileirão. E uma curiosidade é que o Fluminense foi campeão com 62 gols e o Conca teve quase 50% de participação, visto que marcou 9 e deu incríveis 19 assistências. Nesse ano, foi eleito, claro, o melhor meia do Campeonato Brasileiro com certa sobra, tá? Mas não foi só no Fluminense que o argentino foi bem, porque antes de ir para o Tricolor, passou pelo Vasco e também se destacou por lá. Claro que não teve o mesmo brilho, mas já impressionava e chamava a atenção por sua habilidade e categoria. Apesar de não ter o mesmo currículo de Germancano no Fluminense, foi um jogador e tanto. Aqui a técnica pesa demais, porque Dario era um verdadeiro craque em campo. Foi muito constante. Algo que pesa contra o argentino é o retorno dele ao futebol brasileiro, visto que não conseguiu jogar no mesmo nível de antes. A segunda passagem pelo Fluminense durou bem pouco, de 2013 a 2014. E por fim, o capítulo final da história de Conca no futebol brasileiro foi no maior rival do tricolor, o Flamengo. No entanto, atuou em apenas 27 minutos, já que estava com uma lesão e não conseguia ser relevante para o clube. Com isso, deixou o rubro-negro em 2018 e encerrou a sua passagem por aqui. Por mais que o final tenha sido melancólico, o auge foi mágico. Desde o Vasco era muito fora da curva e no Fluminense era tratado por muitos como o melhor jogador do futebol brasileiro, o que não era nenhum absurdo. Portanto, o Conca em 7º é extremamente justo. Em 6º lugar, temos Carlito Tevez, o homem que fez história no Corinthians. O caso dele é muito parecido com o do Suárez, tá? O argentino ficou no Brasil durante pouco tempo, mas foi extremamente impactante e importante para o time paulista. Como eu falei, para ser ídolo precisa de 2 pontos, identificação e grandes títulos. E o Tevez teve isso tudo na sua passagem. A partir do momento que ele pisou em solo brasileiro, tornou-se o protagonista do Corinthians e logo caiu nas graças da torcida. Não só pelos lances, mas pela raça entregue em campo. Era comum ver Tevez brigando por todas as bolas e dando a vida. Pelo clube, foram 78 jogos e 46 gols. No Brasileirão de 2005, 20 gols. A saída, porém, foi um pouco conturbada assim. A eliminação para o River na Libertadores de 2006 gerou muita revolta nos torcedores e o Tevez não gostou disso. Após ir para a Copa do Mundo do mesmo ano, na Alemanha, o boato que o argentino não voltaria ao Corinthians ganhava força, e quando voltou, o clima não era o mesmo. O técnico Leão tirou a braçadeira de capitão do jogador e depois o argentino acabou comprando briga com a torcida. Foi a gota d'água. Portanto, no começo da temporada 6-7 foi para o West Ham da Inglaterra. Mas apesar da briga com a torcida e alguns companheiros, o argentino sempre é lembrado como um dos grandes da história do clube, sendo inclusive votado pela Placar como o 23º maior jogador da história do Corinthians, à frente de nomes como Vampeta, Gamarra e outros. Portanto, merece sim a 6ª colocação aqui na lista. Chegando no top 5, temos o primeiro zagueiro da lista e estamos falando de Gustavo Gomes, um dos maiores nomes da história da defesa do Palmeiras. Muitos torcedores, inclusive, colocam o paraguaio na dupla de zaga de todos os tempos do Alviverde, o que não é nenhum exagero. A história do defensor no clube começa em 2018, quando chegou por empréstimo. A partir daí, com suas boas atuações, o contrato foi se estendendo. O que era até julho de 2019 virou até janeiro de 2020. Depois, assinou de forma definitiva até junho de 2024. Gustavo Gomes é um dos protagonistas de um dos maiores times do século. É o xerife que comanda tudo. É o dono do setor de maior impacto no estilo de jogo do Palmeiras do Abel. Em termos de títulos, foi determinante para 3 campeonatos brasileiros, 3 paulistas, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e uma Supercopa. Além disso, foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão em 3 oportunidades, esteve na seleção da Libertadores em 3 anos, assim como na seleção do Campeonato Brasileiro e muito mais. O currículo do Gomes o credencia a ser um dos maiores jogadores estrangeiros da história do futebol brasileiro. É um impacto muito grande, somado com sua técnica extraordinária e uma identificação absurda com a torcida. Posição justíssima no top 5. Perto do top 3, chega D'Alessandro, o homem que virou o rosto do Internacional.
Se você pensa no Inter na década de 2010 adiante, você pensa em D'Alessandro. São sinônimos, andam lado a lado. Pelo clube, foram incríveis 529 jogos, o segundo que mais vezes vestiu a camisa do Inter, 97 gols e 113 assistências, além de 12 títulos. O argentino venceu a Sul-Americana, o Campeonato Gaúcho em 7 oportunidades, a Recopa Sul-Americana, a Recopa Gaúcha 2 vezes e, claro, a Libertadores em 2010, quando foi eleito Rei da América. D'Alessandro foi craque de bola, muito bom mesmo. É o exemplo perfeito de idolatria, visto que foi relevante durante todas as passagens pelo Inter e possui uma identificação ímpar com a torcida. Alguns consideram o argentino como um dos 3 maiores jogadores da história do clube, por exemplo. É o 15º maior artilheiro da história e o maior artilheiro de Grenais do século. Merece todas as homenagens e sempre será lembrado como um dos maiores da história do futebol brasileiro. Sem dúvida marcou época e essa posição é justíssima. O último zagueiro a aparecer na lista é quem abre o top 3, simplesmente Lugano, um dos maiores jogadores da história do São Paulo. No quesito identificação esquece, poucos são mais identificados com alguma torcida como o Lugano foi com o São Paulo. O zagueiro foi um dos rostos do time campeão do mundo em 2005 em cima do Liverpool. Claro que tinha o Rogério Ceni, mas o Lugano era muito importante para o sistema defensivo daquela equipe. Era um verdadeiro xerife. E um dos sinais de respeito de Lugano com a torcida é que o zagueiro quase nunca trocava de camisa com o adversário no final do jogo, já que, na opinião dele, a camisa do time era sagrada para o torcedor e ele não se sentia confortável fazendo isso. Após muitos anos fora, ele retorna ao São Paulo já no final de carreira. O próprio jogador à época assumiu que tinha propostas melhores, mas que não avançou, pois o São Paulo fazia parte da sua história. Foi então que no final de 2017 fez seu jogo de despedida com a camisa do tricolor. Pelo clube, venceu o Paulista de 2005, a Libertadores, o Mundial e o Brasileirão de 2006. Além disso, foi eleito Bola de Prata em 2004 e 2005 e esteve na seleção do Campeonato Brasileiro de 2005, assim como na Libertadores, mas em 2005 e 2006. Lugano era a representação do torcedor em campo, era a raça unida com a técnica, era a voz que guiava o elenco e comandava o setor defensivo. O terceiro lugar, portanto, é muito justo para o uruguaio, que nunca vai ser esquecido na história do São Paulo Futebol Clube. Em segundo lugar, temos simplesmente o sérvio Dejan Petkovic. A passagem de Pet pelo futebol brasileiro começa de uma maneira muito inusitada, visto que ele sai do Real Madrid e vai para o Vitória para substituir o Bebeto. A passagem foi bem boa, tá? Teve 2 títulos em 1999 e na sua saída para o Venezia, da Itália, foi eleito o maior jogador do Vitória no século XX, isso com apenas 1 ano de casa. Logo depois, ainda em 99, define seu retorno ao futebol brasileiro, mas dessa vez para o Flamengo. Apesar de sua vinda não ter sido tão comemorada pela torcida, Pet fez história com a camisa rubro-negra. O grande auge do sérvio nesse momento foi no primeiro semestre de 2021, quando o Flamengo conquistou 2 títulos estaduais e 1 nacional. A habilidade para cobrar faltas sempre foi determinante e foi decisiva para os 2 títulos contra o São Paulo na Copa dos Campeões e contra o Vasco em cobrança épica na final do Campeonato Carioca. No segundo semestre, a expectativa era que o time fosse ainda melhor, o que não rolou. Portanto, em meio a crises e situações ruins no Flamengo, vai para o Vasco em 2002 e participa da campanha da conquista da Taça Guanabara. Em pouco tempo, ao lado de Marcelinho Carioca, tornou-se um dos líderes da equipe. No entanto, saiu para a China e ficou lá por 1 ano. Logo depois, retorna ao Vasco e mais uma vez joga muito bem. O time, por sua vez, não foi tão bem assim, é verdade, mas o Pet não decepcionou e ajudou com 18 gols e 11 assistências no Campeonato Brasileiro. Foi nesse ano, inclusive, que se tornou o primeiro europeu a vencer a Bola de Prata. Em 2005, foi ao Fluminense, onde jogou muito bem, a ponto de conseguir a sua segunda Bola de Prata. O jogador, além disso, quase levou o time à Libertadores. A fase parecia ótima, mas em 2006 tudo mudou. O time caiu na Sul-Americana nas oitavas, perdeu para o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil e não conseguiu vencer o Brasileirão. Com isso, Pet saiu do clube. Depois rodou pelo Brasil com passagens pelo Goiás, Atlético Mineiro e Santos, mas no entanto foi em 2009 que teve seu último grande momento por aqui, quando voltou ao Flamengo para diminuir o valor que o clube lhe devia. A contratação teve dúvida, visto que era apenas por conta de uma dívida. Porém, quando o Pet entrou em campo, acabou com tudo, já que foi um dos jogadores mais importantes para a conquista do Brasileirão de 2009. No Brasil, foram 473 jogos e 170 gols. É o estrangeiro com mais gols na história do Campeonato Brasileiro, com 83 em 268 jogos. Portanto, o segundo lugar é muito justo para o sérvio Dejan Petkovic. Por fim, o maior estrangeiro que já atuou no futebol brasileiro,
o número 1, De Arrascaeta. Não tem como. O Arrascaeta já é o maior gringo a pisar em nosso futebol nesse século e eu explico por quê. Sua passagem no Brasil começa em 2015, quando chega ao Cruzeiro, e é bom falar aqui que o Arrascaeta praticamente não teve fase ruim aqui no Brasil. Uma prova disso e da importância do jogador é que em 2017, apenas 2 anos da sua chegada, já havia completado 100 jogos com a camisa do clube de Minas Gerais. Foi nesse ano, inclusive, que venceu a Copa do Brasil com o clube, justamente em cima do Flamengo, marcando na final. Mas o bom momento não durou apenas um ano, tá? Logo em 2018, no ano seguinte, também venceu a Copa do Brasil, mas dessa vez contra o Corinthians. Foi nessa final que protagonizou um momento épico quando viajou do Japão por 25 horas após um amistoso com a seleção uruguaia, entrou em campo ao decorrer da partida e marcou o gol da vitória no jogo de volta. Dessa forma, tornou-se bicampeão consecutivo da competição e ainda naquele ano ultrapassou o Roberto Perfumo e virou de forma isolada o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Cruzeiro, com 188. A boa fase chamou a atenção do Flamengo e em janeiro de 2019 o Messi chegou ao rubro-negro, o que na época foi a maior transferência da história do futebol brasileiro. O resto é história, né? O ano de 2019 foi mágico para o Flamengo e o Arrascaeta era considerado por muitos como o melhor jogador daquele elenco. Era o mais mágico, o grande facilitador. Logo de cara, venceu o Campeonato Carioca, mas o grande momento veio mesmo no segundo semestre, quando venceu, no mesmo fim de semana, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. A mágica continuou em 2020/2021, ajudou o time a ser campeão da Recopa, da Supercopa e do Brasileirão mais uma vez. Em 2022 foi muito importante para a conquista da Copa do Brasil e segue até hoje como um dos grandes craques da história do clube. É um dos rostos do segundo melhor momento da história do Flamengo e foi decisivo sempre que esteve em campo desde a época do Cruzeiro, tá? Além disso, foi líder de assistência em 4 campeonatos pelo Flamengo, além de ser o estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI. E ainda está em atividade, ou seja, os números podem crescer ainda mais. Portanto, sim, senhoras e senhores, De Arrascaeta é o maior jogador estrangeiro da história do futebol brasileiro neste século e ainda pode conquistar muito mais. Mas e pra você, quem merece esse posto? Teve alguém que merecia ser citado aqui que não esteve? Valdívia, Guerreiro, Soteldo, Aristizábal, enfim. Deixa aí nos comentários porque sua participação é extremamente importante. Além disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.